eu ouvi falar. E subi aqui com muita responsabilidade, pedindo ao Senhor que o Espírito dele, que o Espírito Santo do Senhor me use também. Aleluia! Para falar de maneira extraordinária no teu coração. Para conduzir o teu coração a entrar em sintonia com o coração de Deus. Esse é o meu desejo nessa noite. Que o teu coração entre em sintonia com o coração de Deus. Porque eu também anseio por isso. Eu anseio ter um coração em sintonia com o coração de Deus. Esse tema é maravilhoso. Entrega total. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, ela é chamada, ela é conclamada a ter uma entrega total a Ele. Até porque Ele entregou o melhor. Ele fez uma entrega total, absoluta, sem reservas, em favor da sua igreja. E hoje Ele nos conclama a também nos colocarmos e nos posicionarmos numa entrega total. Quero orar com vocês antes de nós iniciarmos a palavra, amados. Sabemos do poder da oração e eu agradeci a pastora Sabrina, assim que eu a abracei aqui. Agradeci porque o ambiente está preparado. O ambiente está preparado. No meio dos louvores, Deus habita. Sabe aquelas barreiras, aquela resistência, aquela dificuldade que muitas vezes acontece em nossos corações? Chegamos muitas vezes pesados pelo dia, sobrecarregados, e de repente no momento do louvor, sabe, essas defesas vão caindo. Essas defesas vão caindo, e isso aconteceu no momento do louvor aqui. As defesas foram caindo. Não existe defesa e nem resistência em você. Existe liberdade no Espírito Santo para absorver a palavra, para que essa palavra faça a diferença. Pai, eu quero te louvar pelo privilégio de estar aqui, na comunidade ativa, Pai. Nome tão sugestivo. Ativa. Sim, Pai, sim. Nós somos ativos pelo Teu Espírito Santo. Ativados pelo Teu Espírito Santo. Estamos em movimento pelo Teu Espírito Santo. E eu te peço, Pai, que assim como nas noites anteriores, o Teu Espírito Santo se movimente em nós e através de nós, Pai. Fala, Senhor. Fala com a Tua igreja, Pai. Fala com a Tua igreja. O que mais o Senhor tem para dizer, Pai? O que o Senhor tem para dizer a nós? Desobstrui os nossos ouvidos, Senhor. Já liberamos aqui uma palavra profética, que as resistências já caíram por terra em nome de Jesus, Pai. Aquilo que traz dificuldade na compreensão da Tua palavra já foi dissipado, Deus. Os nossos ouvidos estão abertos. Os nossos ouvidos estão abertos. Estamos prontos para o alinhamento do Teu coração ao nosso, Pai. Fala conosco com o poder que te é devido. Fala conosco, Pai, na autoridade da Tua voz em muitas águas. Fala conosco na autoridade da Tua voz, Pai, como voz de trombeta. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, orei buscando a Deus a palavra. E a palavra encaixou tão bem como tema. Entrega total. Eu acredito que quando você ouviu o tema da conferência, esse tema de entrega total, você deve ter se perguntado: o que Deus estará falando nessa entrega total? O que Deus quer que eu entregue a mais? O que Deus deseja que eu entregue? O que será que Deus deseja que você entregue? O que está faltando para uma entrega total? O que está faltando? Esse é o tema da conferência, entrega total. E o tema da mensagem é marche. Marche. Marche, diz o Espírito Santo do Senhor. E eu quero iniciar a palavra embasado em Êxodo capítulo 12, versículo 40 e 42. Enquanto você abre a tua palavra ou nos acompanha aqui no telão, para você, o que é entrega total? Muitas pessoas, elas se entregam totalmente ao trabalho. Muitas pessoas se entregam totalmente aos estudos, a viagens,
palavra do Senhor. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, do Senhor, saíram do Egito. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-los do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Quando Deus me deu esse tema marcha e me fez refletir na história do Êxodo, na história da saída do povo de Israel, do estado que eles viviam, do estado de escravidão, Deus conduziu meu coração a entender nesse texto aqui que, a princípio, os israelitas eles tinham feito uma entrega total ao Senhor nesse momento que eles estavam saindo do Egito. Vejam só, Deus, Ele ouviu os lamentos do povo de Israel. Eles estavam ali no Egito 430 anos, irmãos. Eles estavam trabalhando como escravos, eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo ridicularizados, eles estavam sendo escravizados, serviços forçados, estavam sendo desprezados. Onde estava a identidade desse povo? Quem é esse povo? Que povo é esse? Povo de Deus, povo escolhido, povo separado, 430 anos escravizados. De repente, o coração de Deus se moveu em favor desse povo. Deus percebeu, Deus ouviu o lamento deles, Deus ouviu as queixas, Deus observou o sofrimento e Deus resolveu levantar um libertador para esse povo. Glória a Deus. Amados, Deus, Ele ouve gemidos, Ele ouve súplicas, Ele ouve o suspiro de desalento, Ele percebe a falta, Ele percebe a opressão, Ele percebe a perseguição, Ele percebe a injustiça. Assim como Ele percebeu do povo, sobre o povo dele, o povo de Israel, Ele percebe também na tua vida. E esse povo agora, lemos aqui no texto, esse povo agora foi tirado pela mão forte do Senhor ali do Egito. Quantas coisas passaram na mente deles? Possivelmente, se perguntasse para eles, agora vocês estão fazendo uma entrega total ao Senhor? Eles diriam, sim, eu estou fazendo uma entrega total ao Senhor. O Senhor está me tirando da escravidão. O Senhor fez com que nós pegássemos muitas coisas aqui do povo do Egito. Nós saqueamos praticamente o povo do Egito. Nós estamos agora rumo à terra prometida. Sabe que terra prometida é essa? É a terra que flui leite e mel. Deus falou que é uma terra que flui leite e mel. Nós vamos caminhar nesse lugar e vamos chegar na terra prometida. Deus olhou para nós, Deus teve misericórdia de nós. Sim, estamos fazendo uma entrega total. Se perguntasse os israelitas, entrega total. Deus nos tirando da escravidão e levando para uma terra que flui leite e mel. Sim, um novo começo. 2025, sim, um novo começo. Novos planos, novos projetos, novos propósitos, novas promessas, coisas a conquistar. Sim, diante de nós está se descortinando um território a ser conquistado, uma nova terra para entrarmos. Faz 7 dias que nós entramos nessa nova terra de 2025. Assim o povo de Israel agora, depois de 430 anos, estava marchando. Sim, entrega total ao Senhor. Sim, entrega total ao Senhor. O novo começando. Esse povo que tinha passado tantas experiências terríveis, agora estava com um novo começo. Dietrich Bonhoeffer é um teólogo e ele diz assim: a entrega total é o começo da liberdade. Nós podemos pensar que esse povo, agora, com essa expectativa de tudo que aconteceria, eu vou me casar nessa nova terra, eu vou construir família, eu vou fazer edificações, plantações, eu vou ter muito gado, eu vou mudar a minha
Deus. A entrega total nos conduz a uma verdadeira libertação. Após a partida do povo hebreu, o que aconteceu com o faraó? Ele se arrependeu, gente. Ele falou: o quê? Depois de tudo que aconteceu aqui no Egito, depois das 10 pragas, depois de eu perder o meu filho, depois de tantas desgraças, agora eu perco os meus escravos. Não, eu vou atrás deles. E sabe o que ele fez? O que a palavra diz? A palavra diz que ele levantou todos os carros de guerra dele, 600 dos melhores, comandados pelos seus oficiais, e ele levantou uma infantaria, uma cavalaria, guerreiros, e se decidiu: vamos atrás, vamos ao encalço do povo de Israel, vamos atrás dos nossos escravos, vamos trazê-los novamente. Arrependido do que havia permitido, depois de tantas desgraças que sobrevieram ali sobre o povo do Egito e sobre a casa de Faraó, mas arrependido de ter deixado os seus escravos ir embora, lá foram eles, faca nos dedos, e nós vamos trazê-los pelo colarinho, nós vamos trazê-los pelos cabelos, nós vamos trazê-los de qualquer maneira. O que você faria diante disso? O ano começando, e daqui a pouco o inimigo no teu calcanhar, daqui a pouco ameaças para você não conquistar o que você tem planejado para essa nova terra que você vai entrar em 2025. O que você faria? Você desistiria? Você voltaria atrás? Você se entregaria? O que você faria? Essa é a postura de quem fez uma entrega total ao Senhor? Desistir, voltar atrás? Como você reagiria diante dessa situação? No encalço dos israelitas estava Faraó. E eu me pergunto: o que está no teu encalço? O que está te ameaçando de você continuar marchando para frente? O que está te ameaçando? Será que são pressões, perdas, luto, abandono, rejeição, injustiça? O que te ameaça? Ingratidão, decepções, mentiras? O que está te ameaçando? Frustrações, quedas, reprovações, sabotagens, instabilidade financeira, instabilidade do país. O que está te ameaçando? Pecados, traição, divórcio, solidão. Faraó estava atrás do povo. O povo já tinha feito um tempo de caminhada. Diante do povo estava o mar vermelho. Atrás do povo estava Faraó. O que fazer diante de tudo isso? Eles não haviam saído do Egito pela mão forte do Senhor? A princípio, não haviam planos? A princípio, nessa saída do Egito, não estava acontecendo uma entrega total? Mas agora o inimigo estava na sua retaguarda. Quando os israelitas avistaram todo o exército de Faraó, aquele exército armado, quando os israelitas avistaram, a palavra diz que eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram aterrorizados, eles olharam para trás e possivelmente eles pensaram: acabou tudo, estamos mortos, vamos voltar a ser escravos. O que fazer diante dessa ameaça? Eles ficaram aterrorizados. Mas amados, eu quero refletir com vocês o seguinte: esse povo não teve experiências com Deus. O inimigo está vindo, mas eles não tinham experiência com Deus, eles não sabiam quem era Deus. Quando o coração de Deus se moveu para libertar este povo da escravidão, quando o coração de Deus se moveu, Deus imediatamente buscou um libertador, Moisés. Enviou Moisés junto ao povo, enviou Moisés para interceder junto ao Faraó. Será que esse povo, nesse momento, aterrorizados pelo exército pronto a pegá-los, será que esse povo não se lembrava das experiências que tiveram com o Senhor? Será que eles não se lembravam das 10 pragas que assolaram o Egito? Por
iluminava. Essa coluna de nuvem durante o dia mostrava o caminho para eles. À noite era uma coluna de fogo que esquentava e mostrava o caminho também e iluminava. Era o GPS de Deus dando a direção para essa nova terra. Era o GPS de Deus dando a direção para esse novo lugar a ser conquistado. Era o GPS de Deus dando a direção. Eita, amadinhos, tem um GPS de Deus dando direção para você para esse 2025. O inimigo está no teu encalço, está no teu rastro, está arrependido em nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Os teus ouvidos atentos ao GPS de Deus. O inimigo não vai te intimidar. Teus ouvidos atentos ao GPS de Deus. O GPS que dá a direção. Melhor do que a nuvem, melhor do que a coluna de fogo. GPS que dá a direção. Quando para a direita, quando para a esquerda, quando parar, quando seguir em frente. É o GPS de Deus. Que diz a você quando você deve calar e quando você deve falar. É o GPS de Deus. É o GPS de Deus. Amado, esse povo. Esse povo sabia o que Deus tinha feito e agora estavam apavorados com o faraó atrás deles. E a experiência com Deus onde fica? Amados, nós também temos provas de quem é Deus. Nós temos provas de quem é Deus. Nós temos experiências do que Ele faz. Olha o que a palavra de Deus diz. Que o Senhor não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor a você. Antes o entregou por amor a você. Antes o entregou por amor a você. Como Ele não nos dará, como Jesus Cristo, seu Filho, as demais coisas? Nós conhecemos e sabemos quem é Deus. Ele não poupou Jesus Cristo e entregou por amor a você. E como Ele não nos dará as demais coisas? Juntamente com Jesus Cristo. Ele deu o melhor. Ele deu o melhor. Ele deu o melhor, Jesus Cristo, para morrer na tua morte, para levar as tuas doenças. Ele deu o melhor. Nós também sabemos quem é Deus. Esse povo sabia quem era Deus. Agora, diante do inimigo que estava no encalço deles, eles estavam aterrorizados. Frente à reação dos israelitas, Deus diz a Moisés. Êxodo 14, 15, a segunda parte. Deus diz a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Esse é o tema desta mensagem. Marche. Moisés, diga ao povo que marche. O Espírito Santo diz: povo, marche. O Espírito Santo diz: comunidade ativa, marche. O Espírito Santo do Senhor diz: igreja do Senhor Jesus, marche. Marche. É para frente que se anda, amados. Nós não temos a síndrome de Michael Jackson, que fazia aquela dancinha para trás. Nós não vivemos a síndrome de Michael Jackson. Os papinhos para trás. Não somos caranguejos que andam de ladinho meio para trás. Não, amados, nós não somos esses. Deus falou a Moisés, quando o povo estava aterrorizado, Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche. Esse é o comando do Senhor. Existe um 2025 a ser conquistado. Marche nessa conquista. Existe 2025 para vitórias serem alcançadas. Marche nessa conquista. Aquele que faz a entrega total não fica deitado em berço esplêndido. Não fica. O inimigo está ali. Ai, eu vou morrer. Perdi tudo. Eu me entrego. Quem faz a entrega total não fica deitado em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem e vendo a conta passar. Não, quem faz a entrega total, amados, se posiciona, acelera o seu destino e sem tempo a perder, marcha. Entrega total conduz a pessoa a
podemos fazer entrega total ao nosso coração. Temos que fazer entrega total a Deus, ao Senhor. Marche com ousadia, pois Deus é teu fortalecedor, disse Rivion. Nós precisamos marchar com coragem, nós precisamos marchar com ousadia. O Senhor é nosso fortalecedor. Amados, por que nós devemos nos posicionar e marchar? Pense aí no teu coração, enquanto eu tomo uma aguinha. Por que nós precisamos nos posicionar e marchar? Essa igreja é muito chique quando você pensa. Gente, o que é essa toalhinha para enxugar o suor, o calor que eu estou sentindo? Com nome personalizado. E eu engravido. Não é que você diz? Amados, por que nós precisamos nos posicionar e marchar? Por que esse povo precisava se posicionar e marchar? Porque é muito perigoso quando nós ficamos olhando os problemas. Nós precisamos nos posicionar e marchar, porque é perigoso ficarmos olhando os problemas. Se eles ficassem olhando o faraó vindo, simplesmente olhando, sem pensarem numa solução, sem confiarem no Deus, que eles já sabiam o poder da artilharia de Deus. Eles sabiam o poder da artilharia de Deus. Por que ficar olhando para Faraó? Por que ficar olhando para o problema? Eles sabiam do poder da artilharia de Deus. Ei, você tem Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder de fogo. Ele tem poder de artilharia. Ele faz sol parar. Ele abre o mar. Ele tira a água de rocha. Esse é o nosso Deus. Não devemos ficar olhando para os problemas. Esse é um dos motivos que precisamos marchar. Diz assim o texto: ao aproximar-se de Faraó, os israelitas olharam e ficaram aterrorizados. E disseram a Moisés: foi por falta de um túmulo no Egito que você nos trouxe para nós morrermos aqui no deserto? É porque não tinha túmulos lá? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes escravos do que morrer no deserto. Gente, olha a postura do povo que tinha sido tirado pelo Senhor com mão forte do estado de escravidão e opressão. Olha a postura deles. Por que nos tirou do Egito? Era melhor nós estarmos lá, tinha túmulos para nós morrermos, tinha lugar para nós sermos sepultados. Esse povo que ficou aterrorizado, agora conversando e falando com Moisés, eles estavam sarcásticos, eles culpavam Moisés, eles estavam preferindo permanecer como escravos. Amados, o Senhor não nos chamou para a escravidão, o Senhor não nos chamou para a opressão, o Senhor não nos chamou para estarmos limitados. O Senhor nos chamou para a liberdade Ele nos chamou. E esse povo agora estava reclamando, com os olhos no problema, com os olhos na situação adversa. Nós não podemos ficar com os olhos no problema, nós não podemos ficar olhando para trás. Temos um exemplo na palavra do Senhor, a mulher de Ló. Diz assim em Gênesis 19, 26: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma grande estátua de sal. Amados, Sodoma e Gomorra estava destinado à ruína. Deus havia dito que a cidade seria destruída, e pela misericórdia de Deus, Ló e sua família estavam sendo retirada dali, mas eles não deveriam olhar para trás. E eu me pergunto, o que aconteceu com a mulher de Ló? O que aconteceu com essa mulher? Havia uma direção. Não olhe para trás, a cidade vai ser destruída. Havia uma direção. Essa mulher tinha o coração dela entregue totalmente ao quê? Essa mulher tinha o coração dela entregue totalmente ao quê? O coração dela estava entregue nas coisas que ela deixou na cidade, então ela precisaria olhar para ter certeza que a cidade seria destruída. Se
Será que o coração dela estava com aquilo que ficou na cidade? Quando olhamos para trás, quando ficamos com os olhos fixos no problema, nós corremos grande risco. E o coração dessa mulher tinha uma entrega total, que não era a Deus. Pois a mínima obediência que ela precisou apresentar, de não olhar para trás, ela não apresentou a mínima obediência. A entrega total do coração dela era para qualquer outra coisa que talvez estivesse lá na cidade onde ela estava deixando, que estava sendo destruída, mas não era uma entrega total à voz do Senhor, à direção de Deus. Jesus inclusive citou a mulher de Ló. Ele disse o seguinte: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Que nós nos lembremos da mulher de Ló. Por uma aparentemente pequena desobediência, um pequeno gesto de desobediência. Ela estava andando, mas ela olhou para trás. Parece que um pequeno gesto de desobediência que a conduziu a ser transformada numa estátua de sal. Que nós possamos estar lembrando da mulher de Ló. Quando nós, por pequenas coisas, quisermos desistir, por pequenas coisas nos sentirmos fragilizados, por pequenas coisas fazermos biquinho, que nós estejamos lembrando da mulher de Ló. As pequenas coisas também podem contaminar. E no caso da mulher de Ló, aparentemente uma pequena coisa a conduziu à destruição. Lucas 9:62 diz assim: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. O Senhor está nos chamando para marchar. Quando colocamos a mão no arado é para seguirmos para frente, é para marcharmos. Mãos no arado não é para serem tirados do arado. O Senhor nos chama a marcharmos. Hebreus 10:38-39 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. E você não é daquele que retrocede, entendeu? Existe um ano para ser desbravado, terreno a ser conquistado, um lugar para onde Deus está te levando. Existe um lugar para onde Deus está te levando. Assim como Deus estava levando o povo, sim, terra que flui leite e mel, sim, existem bênçãos a serem conquistadas, território a ser conquistado. O Senhor está nos chamando para isso. E somos daqueles que retrocedem para a destruição, antes somos dos que permanecem para a conservação da alma. Ei, você é daquele que permanece para a conservação da alma. Amados, eu tenho 45 anos de conversão. Eu tive muitos motivos para parar, eu tive muitos motivos para retroceder, eu tive muitos motivos para desanimar. Mas eu decidi que eu não sou aquela que retrocede para a perdição da alma. Eu não sou aquela que retrocede para a perdição da alma, mas aquela que permanece para a conservação da alma. E eu profetizo sobre a tua vida também esta verdade. Você é este e esta que permanece para a conservação da alma, para testemunho de fé, para testemunho que você foi lavado pelo sangue de Jesus. Este é você, cristão que vibra, cristão que marcha, cristão que não se intimida com o inimigo no encalço, cristão que não fica com os olhos focados no problema. Vejam vocês, amados, se Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, vejam vocês, se ele ficasse com os olhos fixos nas pedras que estavam sendo jogadas sobre ele, o que aconteceria com ele? Ele estava sendo apedrejado injustamente. Vocês sabem que antes dele ser apedrejado, o texto conta, em Atos, conta que olharam para Estevão e viu o rosto dele como o rosto de um anjo. Estevão era um homem de fé, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e agora estava sendo apedrejado. Vejam vocês, se Estevão ficasse olhando para as pedras que estavam vindo contra ele, o que ele diria? Essa pedra vai abrir a minha cabeça, essa pedra vai me machucar, essa pedra vai me matar. Se ele ficasse olhando para as pedras,
esse legado que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode passar por problemas sim, mas não nega a sua entrega total, não nega quem se entregou, não nega quem é o seu Senhor, não nega. Precisamos lembrar da mulher de Ló, sempre, para não querermos fazer como ela. Você só deve olhar para trás para lembrar do que Deus disse, para lembrar das suas promessas, para lembrar do que Ele fez. Sim, rememorar aquilo que incendeia a nossa fé, rememorar, como diz em Lamentações 3:21, eu quero trazer a memória que me dá esperança. O povo de Israel deveria pensar: Deus levantou um libertador, olha as pragas, olha a nuvem, olha a coluna de fogo, Ele vai fazer de novo. Esse é o nosso Deus, Ele vai fazer de novo. Precisamos trazer a memória, precisamos lembrar das coisas que embasam a nossa fé. Sim, trazer aquilo que embasa a nossa fé, não olhar para trás no sentido de querer retornar, no sentido de arrependimento, não deveria ter deixado. Não é assim. Porque ainda nós devemos nos posicionar e marchar. Vimos em primeiro lugar que nos posicionamos e marchamos porque nós não devemos ficar olhando para os problemas, porque há muito risco nisso. Devemos nos posicionar e marchar porque Deus acompanha o seu povo pelo caminho. Sim, você se posiciona e marcha, porque é perigoso ficar olhando para os problemas. Então se posicione para frente que se anda. Sim, se posicione e marche, porque Deus te acompanha pelo caminho. Êxodo 13:21 diz assim: durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para ajudá-los no caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastava do povo de Deus, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13:14 diz assim: Moisés falando ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Então o povo estava agitado, o povo estava reclamando, o povo queria voltar para o Egito, o povo queria morrer, mas ter túmulo no Egito, o povo continuava querendo ser escravo, o povo estava aterrorizado. E olha a palavra de Moisés: ei, calma, não tenho medo. Primeiro Moisés disse: marchem. Depois Moisés aqui diz: ei, calma, não fiquem com medo, não tenho medo. Ele começou a lembrar quem era Deus para eles. Vocês vão ver o grande livramento que Deus manifestará, vocês vão ver. E o nosso bom Deus, que não nega o bem a quem clama, a quem chama por Ele, a quem pede, Ele não nega o bem. O nosso bom Deus disse a Moisés: Moisés, pega esse cajado que você está na mão, bate no mar. E o que aconteceu, gente? O mar se abriu. Isso é milagre sobrenatural. É o Deus que nós servimos. O mar se abriu. Isso é milagre sobrenatural. O mar se abriu. O mar se abriu. E o povo agora pôde entrar a pés enxutos ali no Mar Vermelho. E o exército furioso atrás. E o povo passou a pés enxutos para o lado. E o exército furioso, Faraó obstinado, vamos atrás desse povo. E ele foi obstinado atrás do povo. E a palavra diz: o movimento novamente do cajado fez, sob a ordem do Senhor, fez com que as águas se fechassem, e todo o exército de Faraó foi submerso. Deus é o Deus do livramento. Não existe mal que possa sobrepujar o poder de Deus. Maior é o que está conosco do que esse que está no mundo. Maior é o que está conosco. Maior é o Senhor do que os inimigos. Maior é o Senhor do que os teus medos. Maior é o Senhor do que a enfermidade. Maior é o Senhor do que o temor da nova terra que Deus está te mostrando. Maior é o Senhor
O que é para o Senhor que conduzir a conquista? O que é para o Senhor, sendo que Ele abre o mar? O que é para o Senhor que conduzir a entrada nessa terra? Mas existe uma condição: precisamos fazer a entrega total. O Senhor falou para eles: olha, não tenho medo, e o mar se abriu. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei pela minha mão direita. Existe um território a ser conquistado, amados. O Senhor segura pela tua mão direita. O Senhor te leva, o Senhor te mostra. Já falei que o GPS do Senhor está ativado em teu favor. O GPS do Senhor não nos deixa entrar em ruas erradas, não nos conduz a lugares perigosos. O GPS do Senhor não faz isso. Não há engano, Ele não precisa se reprogramar. Não há engano no GPS de Deus. Não há engano, amados. Portanto, vá e conquiste aquilo que Ele está colocando diante de você. Vai e conquiste mesmo, vai e realize mesmo o que Ele está colocando diante de você. Os problemas virão? Sim, virão. Vai ser fácil? Não. Tanto que Ele está te chamando para marchar. Ele não está te falando: fique na rede que as coisas vão acontecer. E mais, pega uma água de coco que as coisas vão acontecer. Não, fique vendo a banda passar que as coisas vão acontecer. Fique deitado em berço esplêndido que as coisas vão acontecer. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo: marche, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo, porque Ele te dá direção. Quando estava em vista o Senhor Jesus ser crucificado, os discípulos estavam muito tristes. A palavra diz que eles estavam muito tristes. E sabe o que aconteceu? Jesus falou bem assim para eles: olha, não fiquem tristes. Eu vou para a casa do meu Pai e eu vou preparar mansões celestiais para vocês. Eu vou preparar moradas para vocês. E tem mais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou rogar ao Pai e vou pedir que Ele envie o Espírito Santo para dirigir você em todas as coisas, para instruir vocês em todas as coisas. Amados, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. É para marchar, sim. Haverão dificuldades, coisas possivelmente acontecerão, talvez ameaças diferentes surgirão. Mas o Senhor está te tomando pela tua mão direita e dizendo: não temas que eu te ajudo. O Senhor Jesus deu o nome do GPS, que é Espírito Santo. Ele falou: eu vou pedir ao Pai. E o Pai enviou o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, amados, todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar novas línguas. Os discípulos que estavam ali buscando começaram a falar novas línguas. O povo todo que estava na festa de Pentecostes ficaram assustados e disseram assim: escuta, estão bêbados? Não, se levantou Pedro, não estamos bêbados. Está se cumprindo o predito de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Ei, o Espírito do Senhor está disponível, está derramado sobre toda a carne. O Espírito do Senhor está disponível a você. O Espírito do Senhor se derrama sobre você. Esse é o nome do GPS, Espírito Santo do Senhor, que dirige, que conduz, que mostra o caminho, que dá força na adversidade, que anima. Esse é o GPS, Espírito Santo do Senhor, o mesmo que fez Estevão permanecer íntegro na sua entrega total ao Senhor e vitorioso, indo para o céu com Deus. Diz assim ainda a palavra do Senhor: mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos, por meio daquele que nos amou. Nós precisamos nos posicionar e marchar, porque é perigoso ficar olhando as dificuldades, é perigoso olhar para trás. Nós precisamos nos posicionar e marchar, porque o Senhor está conosco no caminho. Terceiro ponto: nós precisamos nos posicionar e marchar. Por quê? Porque você verá as manifestações de sinais e maravilhas da parte de Deus. Aleluia. O Senhor vai se manifestar. Amados, o deserto não foi fácil. O deserto não foi fácil. Talvez a caminhada não seja fácil. Talvez o chamado não seja fácil, pastor. Talvez o teu chamado para 2025 não seja fácil. Talvez o teu
chamado ministerial não seja fácil. Talvez o teu chamado profissional não seja fácil. Deus quer te usar na tua profissão. Talvez esse chamado profissional não seja fácil. O chamado do povo de Israel não foi fácil. O chamado para conquistar a terra prometida não foi fácil. Talvez o teu chamado não seja fácil. E as inseguranças queiram se manifestar e te dominar. O medo queira se manifestar e te dominar. Não é fácil. Mas nós precisamos nos posicionar e marchar. Por mais que as adversidades venham nesta marcha, por mais que as adversidades venham, existe uma promessa. Que o Deus que faz de novo. Que sinais e maravilhas vão acontecendo ao longo da caminhada, ao longo da conquista. Os sinais e maravilhas acontecem. Esse povo queixoso, murmurador, mas que estava indo, né? Que estava indo, e Deus realizando as maravilhas, e o mar que engoliu todos os seus perseguidores. Este povo continuou marchando, com todas as dificuldades inerentes deles, mas com todo o poder pertinente a Deus. A marcha estava difícil, mas as maravilhas e sinais aconteciam. A palavra conta que eles andando pelo caminho, de repente, com muita sede, foram tomar água. A água estava amarga. Eu acredito que já murmuraram pelo outro. Pensaram, pronto, a gente foi livre do faraó. Tudo bem que tem a luz, tudo bem que tem a coluna de fogo, tudo bem, livre de faraó. Agora, pronto, vamos morrer de sede. Temos que tomar uma água. Pronto, vamos morrer de sede. Agora a água amarga. Olha aí, Moisés. É a adversidade do caminho da marcha. Amadinhos, nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Nós estamos na terra. No céu não vai ter lágrima, no céu não vai ter morte, no céu não vai ter separação, no céu não vai ter abandono. Mas nessa terra nós precisamos marchar e conquistar. E nós teremos adversidades. A água estava amarga assim, sabe? Que Deus falou para Moisés: coloca umas ervas ali, não sei o que Moisés colocou, e eles tomaram. E a água estava boa. Sinal e maravilha acontecendo. Sim, devemos nos posicionar e marchar, porque ao longo da caminhada as adversidades vêm, mas os sinais e as maravilhas vão acontecer. Amados, e a fome bateu. Ai, vontade de comer carne. Ai, um pãozinho fresco. A padaria do céu foi acionada. A churrascaria do céu foi acionada. Olha o pão fresco cada manhã. Olha as codornizes chegando. E o povo sendo alimentado. Sim, pode ter crescendo ao longo do caminho. Algumas necessidades acontecerão. Vai bater a fome. Mas o pão virá. A carne chegará. O sustento chegará. Disse o salmista: eu fui velho, eu fui moço e agora estou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Sim, na caminhada pode dar a impressão que acontecerá uma privação que vai gerar doença e talvez morte. Pode dar a impressão, mas os sinais e as maravilhas acontecerão. Virá o maná do céu e as codornizes. E se os recursos dessa caminhada não forem suficientes, e se eu precisar comprar um calçado, comprar uma roupa, como será? O deserto é difícil, a caminhada para a conquista lá da terra é difícil. O que vai acontecer? O que aconteceu com o povo de Israel? O texto conta que o calçado e a roupa dele não se gastavam. Gente, o que é isso? Seria a falência das fábricas de roupa e de calçado. Não se gastavam as roupas e nem o calçado deles. Amados, mais uma vez é sede. E a água agora saiu da rocha. Sabe o que é você estar diante de uma rocha? Talvez batendo numa rocha pensando: vida, olha que sede, essa rocha está até quente, pegando fogo, que sede. E de
ao comando de Deus, o cajado bate e a água jorra. Sinais e maravilhas, amados. Até a água de rocha que tira. Aí eles viram tantas coisas nessa caminhada, queridos, tantas coisas. Eles viram Moisés falando com Deus no Monte Sinai. E sabe, a entrega de Moisés, a entrega total de Moisés foi tanta. Nesse encontro com Deus, lá no Monte Sinai, foi tanta que quando ele desceu, o rosto de Moisés estava tão iluminado que eles não conseguiam olhar. Eita, glória de Deus, que é essa, meu Deus? Que glória de Deus é essa? Essa glória de Deus deve ser a glória que João viu na ilha de Patmos. Lá estava João, de repente ele ouviu a voz do Espírito dizendo a ele, quando ele olhava para o céu, ele viu uma porta aberta. E daí a voz do Espírito disse assim, entre nela. E já em Espírito ele se viu entrando nela, amados. O que é isso? O que é isso, amados? Sinais e maravilhas. E João entrou por aquela porta. E o que ele viu? Ele viu o trono. Ele viu o trono do teu Deus. Ele viu o trono do meu Deus. Ele viu o trono desse Deus a quem queremos contemplar diariamente, totalmente. Ele viu o trono desse Deus que é digno de louvor, que é digno de adoração, que é digno de glória. E assim como Moisés estava com o rosto iluminado, ainda numa porção tão pequena, mas as pessoas nem conseguiam contemplar, nesse trono viu João, alguém sentado nele, e o rosto brilhava, e que brilhava, e brilhava. Ele viu 24 anciãos em volta desse trono. Ele viu os seres que cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo. O que é, o que é, o que há de vir? O que é, o que é, o que há de vir? E aqueles anciãos tiravam as suas coroas e depositavam aos pés do Senhor. E os anciãos também louvavam aquele que é digno de glória e de honra por toda a eternidade. Moisés subiu do monte, ele teve contato com esse, ele não pôde vê-lo só pela brecha, e ele saiu com aquele rosto iluminado. Amados, o caminho, a marcha, a conquista não é fácil. Não é fácil, amados, mas haverão sinais. Você vai contemplar sinais, sinais da presença. Agora existe a condição, nós vamos na marcha sim, somos chamados, desafiados para marchar e seguir. Somos desafiados, mas precisamos estar numa entrega total. Numa entrega total. Ei, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. O Senhor está nos chamando para 2025. Temos uma vida de entrega total, gente. Ei, isso aqui não é conto da carochinha. Isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Gente, nós somos dos valentes que marcham para frente. Nós somos dos valentes que se posicionam e marcham. Esses somos nós. Esses somos nós, amados. E o Espírito Santo do Senhor está falando conosco. Que partinha do nosso coração está entregue ainda. Que partinha do nosso coração está entregue ainda. Eu tenho uma toalhinha chique. Ai, amados, quantas coisas acontecendo. Quantas coisas lindas vão acontecer. As dificuldades estarão no caminho, sim, mas as vitórias gritarão no caminho. As vitórias se manifestarão no caminho. Estou quase aqui no trava-línguas. O rosto de Moisés resplandecendo. Deus foi dando leis ao longo do caminho. A construção do tabernáculo. Tantas coisas, amados. Tantas coisas. Eu quero profetizar.
2025 na tua vida. Coisas incríveis acontecendo em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Pai. Nós queremos, Pai, o pão descendo do céu. Glória a Deus. Ah, Deus. Sim, a provisão vindo, Deus. Sim, Pai, profetizamos provisão. Profetizamos, Pai, abundância de água, mesmo que seja saindo da rocha. Profetizamos, Deus, aumento da tua presença. Aumento da tua presença, Senhor. Energias sendo renovadas. Curas acontecendo, Senhor, em nome de Jesus. Diagnósticos médicos negativos, Pai amado, sendo contrariados pelo teu poder, Deus. Cura. Cura, Senhor, cura. Esse que teve diagnóstico de câncer, Senhor, cura. Em nome de Jesus. Arranca com cabeça e tudo, Pai. Em nome de Jesus, profetizamos, Pai. Profetizamos conquistas nesse ano de 2025, Pai. Sim, existe uma terra a ser conquistada. Sim, Deus. Profetizamos em nome de Jesus. Profetizo manifestação de sinais e maravilhas dentro de casa. Aliança de casamento sendo restaurado em nome de Jesus Cristo. Alianças de casamento sendo restauradas em nome de Jesus Cristo. Coração do marido convertido ao coração da esposa. Coração da esposa convertido ao coração do marido. Coração dos filhos convertidos ao coração dos pais em nome de Jesus. Em nome de Jesus, profetizamos um território a ser conquistado em 2025. Um território familiar saudável e reconstruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saúde restabelecida em nome de Jesus. Caminhos profissionais sendo abertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, síndromes de pânico, ansiedade em nome de Jesus, desaparecendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estudos sendo concluídos em nome de Jesus. As adversidades não pararão na tua igreja, Senhor. Novos sendo levantados como evangelistas, pregadores, missionários, ganhadores de almas, saqueadores do inferno. Em nome de Jesus, uma igreja missionária, uma igreja evangelista, uma igreja que ganha milagres, uma igreja que vai além de fronteiras. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Profetizo em nome de Jesus. Todo esse casal de pastores jovens, Pai, renova cada dia mais, enche de sabedoria, enche do teu Espírito Santo, Pai. Assim como o Senhor levantou Moisés, Pai querido, e Moisés não se achava, Pai querido, capaz, mas o Senhor disse que foi o próprio Senhor que criou a boca do homem e que o Senhor o usaria, e o Senhor levantou Arão para ajudar Moisés. Eu quero declarar que muitos Arões serão levantados para ajudar esse casal, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro sabedoria vindo do alto, Pai amado, estratégias, Pai amado, surpreendentes, Pai querido, ideias vindas do teu coração, Pai. Levanta uma legião de ajudadores, Pai amado, de ofertantes, Pai querido, de aqueles que trazem provisão, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Pai. Declaro eles com pés ligeiros, Pai amado. Declaro eles com mãos, Pai amado, mãos no arado incansáveis, Pai querido. Declaro, Pai amado, eles sendo renovados, Pai, renovados em nome de Jesus, a casa sendo renovada, os filhos sendo renovados, Pai. Declaro, Pai amado, que é uma família sacerdotal, é uma família profética, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro, Pai amado, eles acobertados pelo sangue de Cristo, Pai, que eles sejam surpreendidos com as novas ideias, que eles sejam surpreendidos com os novos cânticos, que eles sejam surpreendidos com as novas mensagens, que eles sejam surpreendidos, Pai, surpreendidos em nome de Jesus, e que a paz que excede todo entendimento, Pai, que vem do príncipe da paz Jesus Cristo, esteja inundando os seus corações, esteja inundando, Pai, as suas emoções, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Profetizo pastores ainda mais fortes, ainda mais valentes, Pai amado. Moisés, na sua pequena força, Pai querido, oh Deus, tanto ele fez, e eu declaro, Pai amado, a força de Moisés sobre os teus filhos, Pai amado, sobre o pastor Time, sobre a pastora Sabrina, Pai, a força de Moisés, Pai. Moisés não encontrava nele, Pai amado, competência, mas o Senhor viu nele competência, o Senhor foi com ele, o Senhor o fez competente, Pai. E eu declaro, Pai Santo, Pai amado, unção de Moisés, unção de libertador sobre essa família sacerdotal, sobre o pastor Tíbia, a pastora Sabrina e a sua casa, Pai, em nome de Jesus, que se estenda sobre os pastores
pastores dessa igreja, sobre os obreiros dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, que muitos outros venham, Pai amado. Muitos outros venham, ajudadores valentes. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Sim, sim, amados. Nós vamos avançar nesse território de 2025. Nós vamos avançar nos desafios que Deus tem colocado diante de nós. Nós vamos sim, amados. Sabe por quê? Porque os sinais e maravilhas estarão acontecendo, mesmo que as adversidades e as coisas que queiram nos impedir surjam no caminho. Os sinais e maravilhas acontecerão. 1 Coríntios 2:9 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vocês entendem isso, amados? A nossa mente não consegue imaginar tudo que Deus tem planejado para nós. E eu declaro a verdade dessa palavra se cumprindo sobre você. Declaro a verdade dessa palavra se cumprindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Quarto e último ponto. Por que você deve se posicionar? Porque existe um território a conquistar. Você se posiciona em marcha, porque você não vai ficar olhando para os problemas. Você se posiciona em marcha, porque o Senhor é com você. Você se posiciona em marcha, porque na marcha, na caminhada, os problemas vão surgindo, mas sinais e maravilhas da parte do Senhor estarão acontecendo. Você se posiciona em marcha, porque tem um território conquistado, a ser conquistado, a ser tomado. O território a ser conquistado, a ser tomado, amados. Olha o que a palavra diz. Lá quando Deus sentiu no coração dele misericórdia pelo povo de Israel e falou: eu vou tirá-los dessa escravidão. A palavra foi essa: por isso decidi, por isso desci no trono. Ele tinha descido o seu trono, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa e vasta, onde flui leite e mel. Isso não é conto de carochinha, isso é palavra de Deus. Isso não é papo furado, é palavra de Deus. A palavra de Deus é recheada de promessas. Existe um território conquistado. Então Deus tirou o povo para um território a ser conquistado. Ele desceu. O Senhor está aqui conosco. Você é povo escolhido dele. Sabe esse povo amado? Como ele sempre teve o povo de Israel e tem. Hoje nós somos um Israel espiritual. A partir de Jesus nós somos um Israel espiritual. Ele tem apreço, amor, carinho, cuidado, zelo, chamego, calor, abraço, cuidado, cheiro. Ele tem tudo isso por você. Ele tem tudo isso por você. E dessa maneira, Ele tem um território a ser conquistado. Ele quer te dar esse território a ser conquistado. Na terra prometida, quem conquistou o território? Aquela primeira geração não conquistou. Eles foram indo meio daquele jeito, meio empurrado, meio reclamando, meio... Aquela primeira geração não conquistou, somente Josué e Caleb daquela geração entraram. Eles eram os mais velhos, abaixo deles só a geração nova que entrou. Mas a promessa que o povo de Israel entraria na terra prometida aconteceu. Deus precisou ir retendo um pouco a promessa, porque não havia uma entrega total, amados. Ele precisou reter um pouco, que inclusive uma geração teve que morrer no deserto. Ele precisou reter um pouco, porque não havia uma entrega total. Mas hoje nós temos o esclarecimento pelo Espírito Santo de Deus, que nós podemos nos entregar totalmente e entrarmos no chamado do Senhor e entrarmos para conquistar a terra, estando entregues totalmente, e vamos chegar lá. Nós temos essa revelação. Amados, e a palavra conta em Josué 1:2.
Agora, pois, você e todo esse povo, Deus falando para Josué, agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que hoje estou dando aos israelitas. Meu Deus. Assim cruzaram o Jordão e entraram na terra prometida, chamada Canaã. Aleluia. Ai, depois de muita caminhada, 40 anos, depois de muitos perrengues, depois de muita, a geração seguinte dos israelitas conseguiu entrar, e Josué e Caleb também. E agora o rio Jordão se abre e eles passam do outro lado para conquistar. Amados, existe uma terra a ser conquistada. E o Senhor hoje fala com tanto amor. Escute o que o Espírito diz à igreja. Das cartas, ali também no livro de Apocalipse, que nós encontramos isso. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Existe sim uma caminhada. Existe um território a ser conquistado. Existe sim. E o Senhor me chama para uma entrega total. Uma entrega total. Ele diz para nós nos posicionarmos e marcharmos. Nos posicionarmos e marcharmos. Não é para olhar os problemas. Ele vai estar conosco. Sinais e maravilhas acontecerão. E entraremos no território da conquista. Estamos falando de conquista desse plano aqui. Sim, amados. Conquistas desse plano, nessa terra, assim para nós também. Sim, sim, sim. Ainda não estamos no céu, ainda somos cidadãos dessa terra. Existem conquistas, sim. Mas essas conquistas precisam ser conquistas apontadas pelo Senhor. Mas, amados, existe uma outra carreira. O Senhor tem nos chamado também a uma conquista. Enquanto nós vamos conquistando aqui, amadinhos, nesse plano, essa conquista para 2025 e 2026, esse território a entrar e conquistar, enquanto vamos conquistando aqui, nós também vamos conquistando aqui, ó. Conquistando aqui, fazendo o nome de Deus grandão, exalando o bom cheiro de Cristo, levando outros até Jesus, entrando em territórios, alcançando vitórias, pegando certificados sim, acontecendo casamentos sim, empresas sendo abertas, promoção acontecendo, filho nascendo, sim, entrando em terras, conquistando aqui. Existe uma caminhada também aqui. Aleluia. Conquistando aqui. Ei, cada dia mais perto. Aleluia. Cada dia mais perto. Entrega total que conduz a conquista aqui e conduz a conquista lá. Porque toda conquista aqui, sem conquista no céu, não vale a pena. E as conquistas aqui também são para glorificar a Deus. Ele me chama a se posicionar e marchar. Há coisas para conquistar aqui, lícitas e maravilhosas. Quando os problemas e sinais e maravilhas acontecerão, Ele faz a parte dele e você faz a tua. Ele faz a parte dele e você faz a tua. Vamos conquistando aqui e vamos conquistando aqui. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sim, nós nos posicionamos e marchamos, e nós vamos vencer, e o Senhor Jesus vai nos confessar diante de Deus, e o nosso nome estará lá, escrito no livro da vida, nosso nome lá, escrito no livro da vida. Receberemos uma coroa. Amados, conquista aqui e conquista lá no céu. Amados, Deus nos chama a uma entrega total. Que entrega total é essa? Marcos 12:30 diz assim: que nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração. Entrega total é amar a Deus com todo o nosso coração.
é amar a Deus com toda a nossa alma, é amar a Deus com todo o nosso entendimento, é amar a Deus com todas as nossas forças. Ei, Deus está te chamando para uma entrega total das conquistas aqui e das conquistas eternas, conquistas terrestres e conquistas eternas, conquistas terrestres e conquistas celestiais. Ele está te chamando para uma entrega total, amados. Ele está te desafiando para marchar numa entrega total, amando o Senhor com todo o teu coração, amando o Senhor com toda a tua alma, amando o Senhor com todo o teu entendimento, amando o Senhor com todas as tuas forças. Ele está te chamando para isso. Ele quer que você marche em obediência. Ele disse a Moisés: sabe do povo que marche? O Espírito Santo disse para você: ei, marche. Ele quer que você se entregue totalmente. Ele quer que você marche. Ele quer que você, dessa maneira, cumpra o propósito dele. Existem propósitos do Senhor para a tua vida. Existem propósitos do Senhor para a tua família. Existem